Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, boa noite a todos, todas e todes que ouvem, que assistem o nosso Evangelho diário. Evangelho da Casa de Oração, Irmão Francisco de Assis. Voltamos, tivemos uma rápida interrupção aqui, coisas da tecnologia, mas sigamos. Estamos aqui hoje, dia 31 de março de 2022, fechando mais um mês, o terceiro mês do ano, agradecidos a Deus, à espiritualidade, aos benfeitores, por estarmos aqui firmes e fortes no propósito de nos melhorarmos cada vez mais. Sigamos agora nos concentrando com essas belíssimas imagens, vendo essas paisagens deixadas por Deus, elaboradas minuciosamente na sua perfeição absoluta. Preparemos a nossa água, que será fluidificada pelos benfeitores espirituais, e vamos nos concentrar para orar. Orar, como já de costume, por todos aqueles que estão necessitando para a paz mundial, sobretudo os nossos irmãos ucranianos, russos, a todos que moram nos dois países, nas regiões vizinhas, para que esta guerra se acabe logo, para que menos vítimas ocorram, para que a paz reine. Pedimos também por todos aqueles enfermos com Covid, com outras enfermidades, por todos que estão abandonados, portanto, todos que não têm um teto, que não têm um alimento, que não têm uma vestimenta, que possam nesse instante receber a bênção do alto, receber o alimento espiritual, receber o calor espiritual, receber o abrigo espiritual, que vai amenizar um pouco o sofrimento de cada um deles. De fato, meus irmãos, nós não sofremos diante de tantas dificuldades que os nossos irmãos enfrentam ao redor deste mundo. Então, mais uma vez, só temos que agradecer. E é assim, nesse espírito de gratidão, que nós vamos começar a nossa noite de hoje com uma mensagem do livro Momentos de Paz, uma obra psicofônica do médium Isoldino Rezende, através do espírito Ernesto. E a mensagem, sorteada aleatoriamente, chama-se As Duas Asas, página 112 do livro, e nos diz o seguinte: todos nós, criaturas de Deus, na estrada da evolução, temos duas asas para desenvolver a fim de tornarmos-nos anjos, espíritos puros da criação. São elas a asa do amor e a da sabedoria. Com a asa do amor, teremos compaixão e boa vontade para servir. Com a asa da sabedoria, saberemos como carregar o paciente sem lesar ainda mais suas feridas. Amor e sabedoria conduzir-nos-ão a Deus. Esforcemo-nos assim por vivenciá-los
cotidianamente. Sejamos amor, meus irmãos. Vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, livro aberto aleatoriamente, capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Item 3. Piedade filial. Repetindo, capítulo 14, para quem gosta de acompanhar com o Evangelho. Item 3. Piedade filial. O capítulo é Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E o texto nos diz o seguinte: o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que, ao amor, é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que tem tanto mais mérito quanto seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes um repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. É, sobretudo para com os pais sem recursos, que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome quando eles mesmos não se privam de nada, em os relegando aos mais ínfimos aposentos da casa, para não os deixar na rua enquanto se reservam o que há de melhor, de mais confortável? Felizes ainda quando não fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhes resta da vida, descarregando sobre eles os trabalhos da casa. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem os servidores de filhos jovens e fortes? Sua mãe regateou seu leite quando estavam no berço? Contou suas vigílias quando estavam doentes, seus passos para lhes proporcionar o que tinham necessidade? Não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são do interesse do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, mas certamente numa outra existência em que suportará o que terá feito aos outros suportarem. Certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam sê-lo, mas cabe a Deus puni-los, não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fossem assim. Se
se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar mesmo aos inimigos, quanto essa obrigação é maior ainda com relação aos pais. Os filhos devem, pois, tomar por regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo, e dizer-se que todo procedimento repreensível em face de estranhos o é ainda mais em face dos parentes, e que o que talvez não fosse senão uma falta no primeiro caso, pode vir a ser um crime no segundo, porque então a falta de caridade se une à ingratidão. Meus irmãos, até Argos hoje resolveu participar aqui do Evangelho. Então, espero que nós possamos refletir essa mensagem, fazer mais por nossos pais, sermos gratos, termos piedade, cuidarmos não apenas com o básico, mas também com o nosso amor, com nossa atenção, com o nosso carinho, com a paciência. Porque quando chega a idade não significa descarte. Não podemos achar que depois de termos sido cuidados por anos, quando aqueles que nos cuidaram, nos velaram, nos protegeram, nós podemos legar a segundo plano. Nos apropriarmos do que a vida lhes concede na velhice para usufruirmos e lhe darmos condições mínimas em abrigos, em asilos, em instituições outras, para que possam, vamos dizer assim, deixar de ser um fardo. E quando é que os nossos pais são fardos para nós? E eu insisto, quando é que nós, filhos, somos fardos para nossos pais? Mesmo aqueles que não cuidaram de nós, porque alguns foram cuidados pelos avós, pelos tios, por outros, sempre houve quem cuidasse de nós e a quem nós consideramos como pais, a quem devemos respeitar, a quem devemos cuidar, a quem devemos nos devotar, sempre, sem reclamar. Essa é a nossa missão, meus irmãos. Cada um de nós em nossos lares, em nossas células familiares, observarmos o que nós podemos fazer para melhorar essas nossas relações. E possamos, de fato, crescermos nesta piedade filial, honrar aos nossos pais, às nossas mães, sermos bons filhos, sermos verdadeiramente bons cristãos. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos proteja, nos envolva, que nós tenhamos um mês de abril, não como diz o 1º de abril, dia da mentira, não, que nós tenhamos um mês de verdades, de bênçãos, de paz, de realizações, de alegrias, que esse vírus possa desaparecer de vez do planeta, que o ódio, a mágoa, a maledicência possa desaparecer de vez dos nossos corações, que a humanidade possa ser melhor. Um cheiro no coração de cada um. Uma boa noite a todos. Encerramos o nosso Evangelho com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que nós perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixe, Senhor, cair em novas nem velhas tentações. Livra-nos de todo e qualquer mal, porque somente a Ti pertence todo o poder, toda a honra, toda a glória
hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja, assim é, assim será. Gratidão, gratidão, gratidão.